Se desconecta de tudo, se conecta com a gente, está começando. Conexão Jovem. Esse é o Conexão Jovem, um lugar onde você tem voz e tem vez. A partir de agora, você participa com a gente através das redes sociais, não é, Chapolin? Com certeza. Tem o nosso Facebook, o nosso Instagram. Entra lá, participa com a gente, deixe seu recado, sua pergunta, seu questionamento ou até mesmo a sua observação negativa. Sua porque crítica, pode ser. Se aqui você tem Exatamente, voz e tem vez, você tem espaço para isso também. Agora, até Chapolin, porque, Bia, quando as pessoas mandam aí algum comentário que não gostam muito de alguma coisa, ajuda a gente a repensar e fazer algo diferente. Ou pode rolar aquela lágrima também, mas tá Aquela tudo bem. depressão, mas a gente suporta. A gente supera. Seguinte, Chapolin. Diga. A gente está de casa nova Exatamente. e tal, mas a gente passou por um processo de reforma aqui no nosso Exatamente, cenário, né? passamos. Teve um lance aí de Início do ano foi... Tem um pouquinho de dor de cabeça, mas a gente está de casa nova agora, Tá né? bonito. Mas o Conexão continua aqui, sempre em reforma, né, Chapolin? Sempre, Nos Bia. assuntos, em algum detalhe do cenário, nas nossas reuniões, sempre a coisa tá caminhando, né? Nunca tá assim 100%, né? E parece que no último dia 21 de outubro teve 31 de outubro. 31, exatamente, 31, teve um negócio de uma reforma aí, Bia? Reforma protestante. Você Exato. já ouviu falar? Reforma protestante? A gente está celebrando aí 500 anos de reforma protestante. Mas, Chapolin, essa reforma que impactou o mundo, ela não é muito conhecida não, sabe? Ou a galera já ouviu falar, mas não sabe muito bem o que é. Então, o Conexão resolveu conversar com você e trazer, assim, pessoas de alto nível, assim, para falar sobre o assunto. Dois convidados. Dois convidados de Olha, alto nível. A gente poderia até ir embora, deixar só eles falarem aqui. Eu acho que hoje vai acontecer mais ou menos isso. E o que é assim. legal é porque esse tema tem a ver com a história de muita gente que está assistindo a gente hoje em casa e muitas vezes eles nem sabem. Exatamente. Vem com a gente porque a discussão começa agora, tá bom? Então, você pode participar através das redes sociais, facebook.com/Conexão Jovem Oficial, tem o nosso Insta também, milhares de seguidores lá interagindo com a gente, @PGConexão, esse é o nosso perfil, beleza? Seguinte, nesse mês de outubro, a gente celebrou 500 anos da tal Reforma Protestante, ou seja, 5 séculos de um movimento que realmente impactou o mundo e principalmente impactou os cristãos. Mas o interessante disso tudo é que pouca gente sabe de fato o que significa essa Reforma Protestante ou o que significou essa Reforma Protestante. E você, sabe que reforma foi essa? Você saberia me dizer o que foi a Reforma Protestante? Pô, história, a gente não se dedica tanto assim, né? Você sabe? Não tem ideia. Não sei, Nem ideia. nem ideia. Ai, não sei, reforma protestante, o quê? Mas de religião? A Reforma Protestante foi um movimento que aconteceu com Martinho Lutero na região da Alemanha, né? Eu não lembro direito a data, mas foi logo depois da Idade Média, assim, nesse momento em que ele contestou muito, né, os dogmas da igreja na época. Jornalista, hein? Não, a Reforma Protestante foi um negócio do Martinho Lutero, não foi? É isso? Respeito o pai. Tá achando que... Não, faz muito tempo que eu saí do colégio, eu não faço a menor ideia. Nem ideia. Nem ideia. Você acha que é o impacto da Reforma Protestante hoje? A Reforma Protestante, ela mudou, na verdade, o mundo, né? Mudou a forma como a religião católica se configurou no mundo, né? Eu sinto isso. E aí, que reforma é essa? O que você entende por reforma protestante? Aquilo lá que aconteceu com Martinho Lutero, na região da Alemanha, são as informações básicas que eu sei. Bom, muita gente só sabe isso mesmo, né? E tem gente que nem faz ideia. Começa a falar uns nomes assim, que tem nada a ver com a reforma Pelo que eu vi no protestante. vídeo, muita gente não tem ideia nenhuma. Eu acho que vamos colocar aí dos 10 entrevistados, 2 falaram mais ou menos. Na verdade, uma mandou muito É. bem ali, o restante ficou meio assim e Sabe tal. que tem a ver com Martinho Lutero, mas não basicamente o que, né, Bia? Exatamente. Mas, Chapolin, hoje a gente não vai mais com essa dúvida, não vai Não, dormir não. mais com essa dúvida. De forma alguma. Aqui na Universidade do Conexão. A gente trouxe aqui 2 convidados especiais, amigos nossos, que estão aqui no nosso convívio, mas assim, alto nível. Que você sabe, né? Os nossos convidados, eles são especialistas aí, né, Chapolin? Em algum Esses são. assunto ou em vários assuntos.
como o nosso amigo Bruno Eumano, que é jornalista e sempre está fuçando ali e procurando informações bacanas para passar para a galera, né? Bruno, seja bem-vindo mais uma vez, né? Mais uma vez, mas obrigado. É sempre muito bom estar aqui. Não precisa exagerar, viu? Foi muita coisa. Ô, Bruno, você veio na nossa casa antiga, né? Nessa casa nova não, né? Primeira vez. Curtiu, gostou dessa Bonito, reforma tá aí? bonito. Não, na verdade nem foi uma reforma, a gente demoliu o outro e construímos uma casa nova. Totalmente nova, Bia. Totalmente nova, financiada, estamos pagando, tá Mas tudo tem a certo. ver também. Martinho Lutero, ele queria uma reforma, não teve, construiu uma coisa nova também, em certo sentido. Legal, Bruno, seja bem-vindo. Obrigada por aceitar nosso convite. Você vai compartilhar umas experiências bem bacanas aí Legal. que você teve em relação à reforma. E o nosso amigo, que já veio na nossa casa. Você veio, né? Eu vim? Veio. Com o Foles foi aqui? Foi, pra gente falar sobre mensagens subliminares. Ah, então... Você lembra? Então foi isso mesmo, foi. Não faz muito tempo, hein, Isaac? Não faz não. Mas é que eu não lembrava se tinha sido aqui. Mas não tinha neonzinho não, né? Ah, não. Ele estava em reforma ainda. Entendi, a gente tava entendi. Agora tá evoluindo. subliminar ali atrás. Agora tá subliminar. Isso sim foi uma reforma. Agora, o Isaac é daqueles que a gente pode chamar para qualquer assunto. Ah, o Isaac Eu vou falar Game e a bastante reforma. sobre pouca coisa, realmente. Ou quase nada sobre tudo. Massa. Sou eu. Ô, Isaac, obrigada, viu? Prazer sempre tá estar aqui aqui com a com vocês. gente. Isaac Isso aí. também, a gente está junto lá no Contra a Cultura. novotempo.com/Contra a Cultura para você conhecer esse projeto também, estudar a Bíblia com a gente, tá bom? Seguinte, eu queria já começar a perguntar para o Bruno, a gente vai ver uns materiais bem bacanas. O Bruno, foi o quê? Faz 2 meses, Bruno, que você foi para 5 países. Em agosto. Agosto? Pouquinho mais de 2. Outubro. Um pouquinho mais de 2, né? 5 países num desafio gigantesco para falar sobre reforma protestante em documentário que foi recentemente para a TV Novo Tempo, né? Como é que foi isso? Conta um pouquinho dessa sua viagem aí, dessas pesquisas. Isso, a gente viajou para Estados Unidos, Alemanha, Suécia, Itália. O 5º país é uma coisa meio técnica, é o Vaticano, que é um estado independente, mas fica dentro ali de Roma. A gente gravou aqui no Brasil também, então a gente teve gravações em 6 países diferentes. Legal. Foi um projeto que teve um documentário aqui na Novo Tempo, como ponto central. Teve uma série de vídeos para a internet, vídeos mais históricos. O documentário falava mais das consequências sociais, em termos políticos, econômicos, educação, enfim. Esse foi o tema central do documentário. E ainda tem uma série de reportagens no Revista Novo Tempo, que aí tem mais uma relação com a fé. Mas foi um projeto muito interessante porque a gente queria ver o que no mundo hoje, 500 anos depois da Reforma Protestante, o que o mundo ainda preserva, que ainda tem relação com aquele movimento de Martinho Lutero. Martinho Lutero é o ponto central, mas tem gente antes, tem gente depois de Martinho Lutero que tem muita relação com as mudanças causadas pela Reforma. Então a gente foi investigar no mundo quais são os resquícios ainda da Reforma na sociedade, também na igreja cristã. Foi mais ou menos esse o projeto. A gente passou a viagem fora do Brasil, foram 21 dias. Foi uma correria Muitas louca. gravações. A gente ficou em 10 hotéis diferentes em 20 dias, né? Só para ter uma noção da correria. A gente passou em muitas cidades. Com uma super equipe, Bruno? Como é que Não, foi? a gente foi em duas pessoas. Foi o repórter cinematográfico Paulo Rios e eu apenas, né? Então, foi uma correria louca, assim, né? Na Alemanha, a gente passou em 3 cidades em 3 dias, né? Na Suécia foram 2 cidades. Nos Estados Unidos, a gente gravou, tecnicamente, em 5 cidades diferentes em uma semana. Então, foi bastante correria. Mas deu para aprender muito também sobre a reforma e ver um pouco nesses lugares o impacto ainda hoje, assim. Isso foi muito interessante. Legal o Bruno tá apresentando esse início aí da experiência e tal. E o Bruno, além desse documentário que você pode assistir no YouTube do Jornalismo Novo Tempo, tá aparecendo o site aqui para você acessar, vale muito a pena. Eu achei a linha do documentário ótima, não só eu, mas todo mundo que assistiu gostou muito. Foi realmente um banquete de informações em relação à Reforma Protestante. Foi muito massa, vale muito a pena você assistir, tá? Tá aparecendo aqui o link para você assistir de novo, compartilhar e discutir esse assunto aí que é bem interessante, bem importante, eu diria, da gente ficar sabendo, né? Não é só história. Eu acho que tem vários assuntos bacanas em relação até ao ponto espiritual, a gente vai falar sobre isso um pouquinho. Mas antes, já que o Bruno falou, fui para 5 países e tal,
Vamos ver um pouquinho do material que o Bruno produziu. Além desse documentário, ele produziu também 14 vídeos, né, Bruno? 14 vídeos para a internet. Que foram para a web. Então, você confere um que ele fez ali simplesmente na igreja onde Lutero colocou as 95 teses, que é a Igreja Castelo. Vamos ver. Foi em 1517, neste mesmo local, que Martinho Lutero fixou as 95 teses contra o pagamento de indulgências, em ato que hoje é reconhecido como o grande ponto da Reforma Protestante. O dia exato ainda gera dúvidas. Muitos historiadores falam que foi no dia 31 de outubro de 1517 e defendem essa tese com uma carta que Lutero teria escrito afirmando que falou publicamente para todos sobre essas teses naquele dia. Mas outros historiadores dizem que isso aconteceu algumas semanas depois, porque Lutero, no dia 31 de outubro, teria enviado uma carta aos superiores falando das 95 teses e só quando ele não teve resposta, aí sim ele veio e publicou as teses dele. Independente do dia, Lutero dificilmente tinha noção da proporção que esse ato teria, chegando ao centro do poder estabelecido na época, não apenas na religião, mas na sociedade. As teses de Lutero foram fixadas na porta da Igreja do Castelo, que começou a ser construída em 1490 e só foi concluída em 1511, 6 anos antes do ato de Lutero. Este local logo começou a servir como capela para a universidade e centro de discussão para os teólogos que estudavam e lecionavam aqui. E o que Lutero queria era iniciar um debate em torno do pagamento de indulgências à Igreja Católica. Mas o momento era de transformação social e as teses que foram colocadas aqui em latim logo foram traduzidas para o alemão, impressas em grande escala e distribuídas rapidamente, principalmente pensando na velocidade e no ritmo daquela sociedade. Aquelas teses, como você sabe, deram início ao movimento da Reforma Protestante, principalmente aqui na Alemanha. E foi por isso que essa igreja ficou marcada na história. Mas isso não a protegeu de bombardeios e da quase completa destruição durante a Guerra dos 7 Anos. A porta original foi uma das partes destruídas e mais tarde foi colocada esta porta, uma porta de bronze, com todas as teses escritas em latim em comemoração ao aniversário da Reforma Protestante de 350 anos. Em 1890, a igreja foi toda reconstruída, inclusive com uma torre de 88 metros. E na torre estão escritas palavras que, na tradução para o português, significam Castelo Forte ao Nosso Deus, parte de um hino muito conhecido dos protestantes e que foi escrito por Lutero. E nesta igreja também estão o túmulo de Lutero e várias homenagens feitas a ele, que é o grande nome da Reforma Protestante. E Bruno Eumano está aqui contando a experiência dele. Cara, como é que foi, assim, gravar onde aconteceu o esquema, entendeu? As 95 teses foram colocadas ali, a mudança começou naquele pontinho lá, Bruno. O que significou para você? Foi muito legal, foi uma experiência única, assim. Eu não imaginava algum dia conhecer esse local, sinceramente. Mas foi uma oportunidade muito legal, porque você está no lugar onde as coisas realmente aconteceram e em contato com pessoas que sabem muito dessa história, materiais mesmo, livros que ensinam muito sobre os fatos em si, é muito diferente do que a gente consegue ler, né? Você imagina, o negócio aconteceu na Alemanha, a gente está no Brasil, nem tudo que foi publicado em alemão a gente tem acesso a isso traduzido em português. Então, só de estar nesse local com pessoas que podem contar um pouco mais de como aquilo realmente aconteceu, já tira alguns mitos, te instrui melhor. A experiência toda é muito completa. Eu entrevistei um professor universitário, doutor em História da Igreja, de uma universidade adventista lá da Alemanha, a Universidade de Friedensau, que sabe tudo da história de Lutero. Ele escreveu uma semana de oração para a Igreja Adventista no primeiro semestre desse ano, e ele contou assim coisas fantásticas sobre Lutero e toda a cidade de Wittenberg, né? Então, essa experiência toda é muito completa, assim, para você conseguir contar a história direito, né? A gente que é jornalista sabe que
que o quão é importante você estar no local onde as coisas aconteceram para você poder contar a Envolve história emoção verdadeira. também, tem um feeling, né? Numa conexão sua com a história ali, né? Real, você está vendo, né? Outra coisa. O impacto disso, Bruno, agora não no Bruno jornalista, esse competente que a gente conhece e tal, mas no Bruno jovem e no Bruno cristão. Como é que foi isso para você? Porque eu imagino que há uns 2 anos atrás a reforma protestante era uma coisa que você sabia, mas não tão profundamente como você sabe agora, e não com esse contato que você teve agora. Como é que está o Bruno agora, depois de toda essa experiência em relação à reforma protestante? Olha, a grande conclusão que eu tirei desse trabalho, que acabou sendo uma experiência pessoal também, é que a reforma, ela não é uma coisa que acaba, né? Ela não... A reforma, mais do que um movimento, ela é um espírito de mudança que a gente tem que ter. E isso foi, assim, o principal que eu aprendi, assim. Esse professor, ele chama Johannes Hartlap. Ele me ensinou coisas, assim, que eu vou levar para a vida inteira. E uma das coisas que ele falou sobre a história, que a gente, pensando hoje, faz muito sentido, ele fala assim, Lutero, ele não terminou de traduzir a Bíblia e falou, tá pronto. Não, Lutero, depois que ele terminou, ele falou, vamos melhorar. E aí ele continuava procurando palavras melhores para traduzir. Legal. Porque ele traduziu do grego para o alemão. Então ele continuava procurando expressões melhores, expressões que a dona de casa ia entender, ou a criança ia entender. Queria democratizar. Todo mundo ia entender. Então ele sempre buscava expressões, palavras melhores. E até a forma como você interpreta aquilo tudo, o ensinamento bíblico. A Bíblia é o ensinamento completo de Deus. E a gente tem que entender a Bíblia profundamente, senão a gente não vai entender o propósito de Deus. E por isso a gente precisa sempre estar em contato com essas palavras, traduzindo para a nossa linguagem, né? Por exemplo, não adianta pegar a Bíblia e começar a ler aqui no Conexão Jovem que todo mundo vai entender a Bíblia. Não funciona desse jeito. Infelizmente, a linguagem que a gente usa hoje não é a linguagem do tempo em que a Bíblia foi traduzida. E mesmo das traduções mais atuais. Não conecta, né? Então, isso tem que levar para todo o espírito da reforma. É um espírito de mudança constante, né? Muito bom, muito bom. Maravilha, Bia. Chapolin. Olha, tem presente aqui. Tem presente. Como o Bruno estava falando, essa... Eu já estava encantado, eu queria um monte de pergunta aqui, tô Não, super curiosa. E eu tô aqui, assim, me deleitando com essa história, porque eu gosto muito de história, meu pai é professor de história, e eu sempre gosto quando o programa ele tem essa linha histórica, é muito bacana. Eu e o Isaac, a gente está aqui aprendendo bastante. Mas como o Bruno falou, essa capacidade de Martinho Lutero, Bia, de trazer o que era algo complicado e inacessível à população, trazer de forma acessível, até a dona de casa pudesse entender. E a gente tem um presente do Conexão aqui, que é mais ou menos isso, viu, Bia? É o nosso... E só deixando claro, não foi uma coisa assim, agora vou democratizar. Foi difícil, foi com muita luta, foi com muito processo, que é o que a gente vai falar daqui. Com risco até da própria vida, né, de Martinho Lutero. Mas você pode entrar em contato com a gente agora, a gente vai para o intervalo, mas você tem 2 minutinhos, entra aí no nosso blog e você pode adquirir o nosso estudo bíblico. Você pode adquirir também através do telefone, 0 operadora 12 2127 3121. Aí, acertou, hein? Eu decorei, passei a semana decorando, que no programa passado eu tinha esquecido. Olha, 2 minutinhos, a gente já está de volta. Estamos de volta aqui no programa Conexão, falando a respeito de reforma. E você, sabe o que foi a reforma protestante? Sabe quem foi Martinho Lutero? A gente tem 2 convidados aqui hoje, sensacionais, Bia. Doutores, peritos no assunto, Bruno Eumano e Isaac Rezende. É um prazer ter vocês com a gente, mas já falamos sobre a respeito do que é reforma, de como começou e tal. Mas a gente comemorou, Bia, como você falou aí, 31 de outubro, 500 anos de reforma. Não é pouco, hein? Não é pouco, muito tempo. Mas e aí, Brunão? O que mudou nesses 500 anos? O que gerou tudo essa reforma nesses 500 anos? Dá para falar mais de 1 hora aqui. O documentário falou de 1 hora sobre isso. Mas mudou política, principalmente, tá? A sociedade no tempo de Lutero via muito naturalmente
igreja e Estado unidas. A gente já não vê hoje, isso tem muita relação com a reforma protestante. Economia, tem muita gente que associa o capitalismo ao protestantismo. É uma relação que ela precisa de algum cuidado para ser feita, porque ela não é automática assim, não é simples assim. Mas o capitalismo, ele se desenvolveu mais em sociedades protestantes. Um exemplo, Estados Unidos. Mas não é o único exemplo. E aí tem vários motivos. Como os protestantes veem o mundo, como os protestantes veem o trabalho. Além disso, a educação. Tem um grande estímulo protestante à educação. E talvez esse seja o principal ponto de mudança. Porque a partir da tradução da Bíblia, aí as pessoas precisam aprender a ler. E as pessoas não sabiam ler na época de Lutero. E aí, então, passa a existir um estímulo para que todo mundo pudesse ler a Bíblia. E aí, lendo a Bíblia, você pode ler também outras coisas, evidentemente. Então, aí você tem uma influência na ciência, no desenvolvimento do cientificismo. Totalmente. Inclusive, não apenas com a leitura, mas quando aquela tese de sola escritura, né, somente a Bíblia, coloca a vontade de Deus na Bíblia, só. Não é mais o que um líder religioso te fala, não é mais o que acontece em qualquer lugar do mundo. Não, a vontade de Deus está na Bíblia. Então, que a vontade de Deus não está expressa em outros lugares. Isso abre um espaço muito grande para outros tipos de conhecimento na vida do povo. Então, a partir daí, as pessoas passam a se interessar mais em estudar outras coisas. Claro, também através do aprendizado, da leitura e etc. Então, tem impactos assim em gigantescos áreas, né? até hoje. São os principais. Liberdade de expressão, né? A oportunidade de você poder falar aquilo que você realmente pensa, porque a censura da igreja era tremenda, né? É gigantesca. Então foram várias, as artes, vários aspectos da sociedade que muitas vezes hoje a gente desassocia um pouco do cristianismo, mas o protestantismo ele foi responsável por várias dessas coisas. Então você fala assim, a igreja não pode misturar com o Estado, ciência e religião são coisas diferentes. Sim, legal. Agradeço aos protestantes por causa disso, né? Essa liberdade de expressão é interessantíssima, porque até no primeiro bloco a gente estava falando de Martinho Lutero e tal, que ele democratizou, né? Ficou preso, né? E aí ele escreveu, traduziu a Bíblia para o alemão e tal, democratizou ali a Bíblia. Mas foi difícil, inclusive ele foi censurado, ele foi quase massacrado pela igreja, né? Custou a vida, assim, de Martinho Lutero esse exilado, trabalho, né? Foi exilado, ou seja, foi com muito custo, né? Não foi fácil essa ruptura que ele teve de falar assim, galera, peraí, vocês estão pagando indulgência, vocês estão seguindo as coisas que a igreja está falando, mas a gente está totalmente fora do propósito, que não é isso que Deus quer e tal. Foi muito louco, foi uma mudança, uma ruptura muito grande, né? Foi, e o legal, assim, que você vê da história dessas pessoas, você vê Paulo, Moisés, são pessoas, assim, que eles já têm um zelo interno que Deus colocou, e é natural deles isso, dado por Deus. Só que muitas vezes o zelo deles está aplicado de uma forma equivocada, né? Então você vê Paulo perseguia, matava Moisés estava se treinando para ser um estadista e libertar na base da guerra e tal. E Lutero também, ele era um cara muito zeloso naquilo que ele fazia. Mesmo antes ainda dele descobrir todas essas coisas nas escrituras e tal, você já vê que nas aulas dele, por exemplo, ele era professor, né? Ele era professor de teologia nos seminários da igreja, e ele deixava muitas pessoas pobres, assim, muitas pessoas aldeões, assim, assistirem às aulas dele, né? Então você vê que ele já tinha ali uma propensão para isso. E quando ele percebeu que o zelo dele estava equivocado, foi a mesma coisa que aconteceu com Paulo, né? Ele focou naquilo ali e falou assim, agora essa é a missão da minha vida. E uma vez que ele entendeu, e é claro isso na vida dele, né? Quando ele olha para Romanos 1 e vê ali, o justo viverá pela fé, ele fala assim, se com Deus já está tudo certo, se o que eu faço eu deixo de fazer, não tem influência nenhuma no que Deus pensa de mim, então agora eu vou viver uma outra vida, a minha vida já está garantida, já está tudo certo. Então ele vai meio que de kamikaze agora, ele vai para cima da igreja, claro, primeiro ele não queria conflito, ele queria, né, todo um entendimento, uma resolução, né? Uma harmonia, mas não dá, não interessa, ele vai seguindo, ele vai brigando, ele vai lutando, e isso custa a vida dele no sentido figurado, né, de realmente ele ter que dedicar a vida dele para isso, perder sua liberdade e tal, mas é por causa dele e de muitos outros que hoje a gente tem as liberdades que a gente tem. Agora, que interessante esse encontro dele
com um cara que viveu lá atrás, que foi Paulo, que foi fantástico, nessa luta pela busca e aprofundamento do evangelho, da palavra, da essência, né? Ou seja, gente, estamos fora, peraí, volta aí, né? E uma coisa que me vem muito, que me chama muita atenção, por exemplo, o justo viverá pela fé foi uma coisa que Paulo escreveu para os romanos. E aí, 1.500 anos depois, um pouco menos, mas cerca de 1.500 anos depois, por causa da Igreja de Roma, Lutero tem que fazer essa reforma. Que louco isso. Então, e 500 anos depois, agora da reforma, ainda continua uma dificuldade nesse entendimento. Você vê, inclusive, religiões protestantes que possuem teologias que parecem, são praticamente iguais ao pagamento para você ter o perdão. Um exemplo muito claro que me vem à cabeça é a teologia da prosperidade. Você vai ter que pagar agora para você ter bênção de Deus? Não é isso que a Bíblia ensina. É muito claro. Isso já foi falado por Paulo, 1.500 anos depois Lutero vem e fala, até hoje a gente continua falando isso, e o entendimento continua de ser... Ele não é bem assimilado, porque a gente tem a tendência justamente a querer fazer as coisas pelas nossas forças, né? É uma tendência humana, mas enfim, não é isso, né? Porque até eu fiquei assim, me veio na mente quando você começou a falar, né? A Bíblia, antes ela foi traduzida então de Martinho Lutero do grego para o alemão, mas essa consciência que a gente não tem essa ideia de que naquela época, pô, ninguém sabia ler, até aqui no Brasil também, durante muitos anos, aí quando foi descoberto o Brasil, a maioria, ninguém sabia ler. E continuava o problema, porque as pessoas não tinham acesso. Martinho Lutero explicava, mas poderia ser apenas mais um, como as autoridades eclesiásticas que explicavam para o povo de uma maneira errada. Durante quanto tempo, Bruno, você que esteve lá, pôde perceber talvez isso, quanto tempo isso tomou proporções para começar a ser disseminado pela sociedade e realmente haver esse rompimento, né, com a igreja daquela época, né? A gente vê ali depois o Mayflower, né, que é o barco que sai da Inglaterra e vai até os Estados Unidos, com os primeiros ali que montaram o novo mundo e tal. Mas durante ali naquela região de Martinho Lutero, quanto tempo mais ou menos foi para, de repente, isso começar mesmo a virar uma revolução? Olha, foi muito rápido, assim, para o padrão da sociedade daquela época, né? As coisas aconteciam muito devagar naquele século. Só que a gente até estava brincando quando estava produzindo esse documentário, que as teses de Lutero, primeiro elas são bem curtas, né? Parece coisa de Twitter, por exemplo, né? Teve até uma revista, não estou lembrando qual, que publicou as teses como se fossem tweets de Lutero. E uma coisa interessante é que meio que viralizou, porque tem a prensa de Gutenberg, e a partir da impressão em larga escala das teses, aquilo se espalha massivamente, e isso é que faz as pessoas se juntarem a Lutero, né? nesse movimento. Agora, Lutero traduziu a Bíblia muito rápido. Ele traduziu a Bíblia, ele ficou confinado lá no castelo de Wartburg. Acho que foi 90 dias ele conseguiu traduzir o Novo Testamento. É muito rápido. Só que o processo todo de transformação, esse processo foi muito longo. Foram anos e anos e anos, décadas talvez. Você pega, por exemplo, a sociedade da Suécia, um país que está relativamente próximo da Alemanha, que depois se tornou luterano também. Martinho Lutero colocou as teses em 1517. A tradução da Bíblia é um pouco depois, acho que é 1521, 22. Estou me falhando a memória. E aí, a Suécia começa o processo de mudança para o protestantismo em 1527. Só que só conclui em 1593. Então, você pensa, é quase... São décadas depois, né? Então, é um processo que não foi rápido. Os protestantes que chegam aos Estados Unidos em 1620, já 100 anos depois. Demorou. E aí são ensinos de Calvino, que já são um pouco diferentes de Lutero. E aí eles fundam, entre aspas, eles começam a colonizar os Estados Unidos com uma influência protestante muito forte, com um espírito protestante muito forte, e aí isso dura até a Revolução Americana, que é 1700 e tanto, e até hoje você ainda vê resquício. Então, assim, é um processo muito longo e que vai se transformando ao longo do tempo.
E que continua até hoje, né? Exato. Porque a gente está celebrando esses 500 anos, comemorando esses 500 anos, mas, Isaac, o negócio não para, né? Inclusive, é uma igreja reformada ou uma igreja em reforma? Inclusive, esse é o próprio lema da Reforma Protestante, né? A Reforma, não lembro de cor em latim agora, mas uma igreja reformada sempre estará em reforma. Né? Então, na verdade, não são 500 anos da reforma, são 500 anos de reforma, né? A gente continua. E você percebe hoje, né? Você que é jornalista, né, Bruno, que tem uma visão mais social do cotidiano e tal, você percebe que a gente está voltando, dessa vez não coercitivamente, mas a gente está voltando à realidade que existia naquela época. Porque, né, como o Bruno bem falou, você tem as 5 teses da Reforma Protestante, né? Sola Scriptura, Soli Fide, Sola Gratia, Solus Christus, Soli Deo Gloria, né? Ou seja, só a graça. Mas hoje você vê, a gente não está buscando a Cristo pela graça. Aliás, Solus Christus não existe, porque o ser humano está constantemente tentando encontrar outros meios de chegar à salvação. A glória não é só a Deus, porque o mundo hoje não, né? Sempre, mas a intensidade que você vê do tanto de ídolos que nós temos, e nós mesmos como o ídolo mais poderoso de todos, concorrendo ali com Deus, né? Então, a fé, o relacionamento com Deus, ele é trocado por outros meios. A gente tem a Bíblia à disposição, pelo sangue e pelo suor de Lutero e outros homens, mas a gente lê a Bíblia. A gente confia a nosso discernimento espiritual a quem? Às autoridades espirituais, ao clérigo religioso. Que é os que pegam a palavra, mastigam ou entendem e jogam pra gente, e a gente aceita aquilo e pronto, acabou, né? Não tem esse eu vou estudar, eu vou compreender, e, né, se aprofundar. Tem até um conceito econômico básico, né? Você vai abrir um negócio, quanto mais você tem intermediários nesse processo, menor vai ser o seu lucro. Qual o melhor jeito de você maximizar seu lucro? Vai na fonte, vai na matéria-prima, produz aquilo e, né? Então, na Bíblia, a gente vai passando, né? O pastor que leu o livro de um teólogo, que a partir daquele livro ali, ele foi consultar num comentário bíblico do cara que estudou lá na fonte. Então, vai passando por várias interpretações, até chegar em você, do que você realmente pegar a Bíblia e falar assim, não, deixa eu ver aqui, e através da minha fé em Cristo, o Espírito Santo vai me mostrando aqui, eu vou ter esse discernimento. Não, a gente vive hoje uma necessidade muito grande de uma continuidade dessa reforma, que não acabou, né? Porque, de fato, a gente está se submetendo agora, e na verdade, esse é até um processo histórico que ele está em loop, porque você vai ver lá o surgimento da igreja primitiva, né? Surge ali o caminho, que era chamado de seita, né? A seita do caminho. Perseguição religiosa o tempo todo dos judeus, depois dos romanos ali. E quanto mais perseguição existe, o que acontece? Crescimento, mais pessoas, mais adeptos. E a coisa é difícil e é suada, e você está ali batalhando, e a igreja vai crescendo. Aí vem Constantino e fala assim, não, já que não dá para combater esses caras, vamos fazer o quê? Vamos assimilar. Aí assimila, coloca uma igreja, coloca banquinhos, tudo confortável, um cara lá para poder interpretar a Bíblia. Aí todo mundo, olha que legal, não somos mais... Sistematiza o negócio, então, né? aí todo mundo senta e agora vamos ouvir aquela autoridade falando, e agora não tem mais perseguição, olha que legal, aí vai. Não, mas já que agora eu não preciso suar para conseguir tal coisa, o que eu faço? Não, deixa que a autoridade religiosa vai interpretar para mim, e a igreja vai tomando gosto disso, e aí a ganância do ser humano, que sempre acontece. Quando você chega no período de Lutero, o que acontece? Isso daí. E aí Lutero e mais outros vão, batalham e conseguem a libertação. E aí, depois de muita luta, muito processo, está tudo tranquilo agora. E agora a igreja é algo tranquilo, confortável, com ar-condicionado. Aí eu vou lá, sábado de manhã, domingo à noite, sento lá no meu banquinho e deixo o pastor falar. Deixo ele interpretar a Bíblia para mim. Entendeu? Sem coerção. Eu faço isso porque eu gosto de terceirizar as responsabilidades, né? Então, por que é importante para o jovem, para o cristão, entender a importância disso? Porque a nossa raiz, ela está no conflito, no sentido de que a gente precisa estar numa constante batalha para valorizar, de fato, aquilo que realmente importa, né? Porque a acomodação, muitas vezes, ela traz esse tipo de concessão. E falta de, né, essa acomodação nossa, não faz a gente crescer, né? Não faz a gente buscar, não faz a gente transformar. E estamos em reforma. Eu acho que esse é o grande resumo do que foi o movimento da Reforma Protestante, que ele ainda continua depois de 500 anos. Seguinte, ainda tem um vídeo bem especial aqui do Bruno, a igreja de Santa Maria, mas é mais conhecida como Igreja da Cidade, né, Bruno? Isso, é a principal igreja de Wittenberg. Então você vai conferir trechinho não, uns 3 minutinhos ali de história profunda com Bruno Eumano. Esta é a Igreja de Santa Maria e fica em Wittenberg. Também é conhecida como a Igreja da Cidade.
Wittenberg é a cidade onde Lutero morava, mas esta não é a igreja onde ele afixou as teses na porta. Essa é efetivamente a igreja mais importante da cidade. Ela fica rodeada por várias casas porque ela sempre foi o centro da cidade de Wittenberg. Mesmo que não tenha sido aqui que Lutero afixou as teses, não diminui a importância da igreja. Pelo contrário, aqui ele pregou muitas vezes. Esta igreja é até mais antiga do que aquela outra onde Lutero afixou as teses. E lá dentro tem alguns objetos e obras muito interessantes que retratam bem a história da Reforma Protestante. Esta pia batismal é o objeto mais antigo aqui da igreja da cidade de Wittenberg. Remete ao século XV. Um aspecto interessante é que ela tem a imagem de vários dos apóstolos de Jesus. E ela fica também ao alcance da visão de todo mundo que está na igreja, porque a igreja luterana entende que este é um objeto importante que todos devem ver, porque ela marca o processo de iniciação no cristianismo de cada membro, mais ou menos como esta igreja e esta cidade também são para o movimento protestante. Afinal, foi aqui que tudo começou. E ali atrás está uma obra de Lucas Cranach, o pai, o mais velho, porque ele e o filho, com o mesmo nome, fizeram muitas das obras mais icônicas do início do movimento protestante. Esta obra é possivelmente a mais representativa de todo o movimento e retrata o que os pensadores tinham em mente na Confissão de Augsburgo. Um dos artigos da Confissão diz bem claramente que a ideia que eles tinham era de que não havia mais de uma igreja. Eles entendiam que era só uma igreja cristã e que essa igreja estava onde qualquer pessoa estivesse falando verdades contidas na Bíblia. Muito legal, viu, Bruno? Olha, é bacana mesmo, a gente está conhecendo um pouquinho mais a respeito da reforma. Esses vídeos são muito legais. Quem quiser ter acesso, né, Bia? Como que faz? Eles estão disponíveis? Estão disponíveis lá no YouTube do NT Jornalismo, né? O jornalismo aqui da Novo Tempo. O documentário que passou também na Novo Tempo está também disponível está lá. É só procurar a Reforma que Mudou o Mundo. Maravilha. Olha só, aproveita 2 minutinhos, você dá uma procuradinha ali e depois você pode assistir totalmente o documentário que eles fizeram, tá bom? 2 minutinhos, a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouquinho mais a respeito da reforma. Sai daí. De volta com Conexão Jovem, lugar onde você tem voz e tem vez, e o Conexão está em reforma. Tá em reforma e você também está dentro desse movimento, tá bom? Tá fazendo total sentido para a gente, espero que esteja fazendo total sentido para você também. A gente está falando sobre a reforma protestante. No dia 31 de outubro, a gente celebrou, e por que não, um ano de celebração dos 500 anos de reforma protestante. Para isso, a gente está aqui com 2 amigos, o Bruno Eumano, jornalista. Depois vocês podem... Estou promovendo já os dois como doutores. Não, mas são mesmo. São doutores, não especificamente com diplomas, mas são da vida, dos conhecimentos, né, Chapolin? Depois eles acertam isso com a gente aqui. E o nosso amigo Isaac Rezende também, que adora estudar, é publicitário, é comunicador. O que mais, Isaac? É tímido, comunicador tímido. Esposo, dono de cachorro. Dono de cachorro, tá tudo certo. E a gente está falando sobre os impactos da reforma. E por que nós, jovens, precisamos ou deveríamos nos atentar a um movimento como esse? O que é isso? Reforma protestante? O que essa reforma tem a ver com a minha vida hoje? Por que eu preciso me inteirar do que aconteceu há 500 anos atrás? Quem foi esse tal de Martinho Lutero? Enfim, a gente conversou sobre isso nos 2 outros blocos. E se você ficou curioso para saber mais sobre reforma protestante, está aparecendo aqui no seu vídeo o link do documentário que o Bruno Eumano produziu para o jornalismo Novo Tempo, um conteúdo exclusivo, um conteúdo da Novo Tempo para você assistir aí da sua casa, do seu smartphone, do seu computador, tá bom? Tá aparecendo o link, acessa, gente. Tá muito bacana, compartilhe também com seus amigos.
Bom, a gente deu, assim, várias informações sobre história, passamos vídeos aqui do Bruno lá no centro do movimento da Reforma Protestante na Alemanha, ele visitou outros países também. Daqui a pouquinho você vai conhecer a casa de Martinho Lutero, o Bruno também fez algumas imagens lá. Mas, assim, resumindo, o que Lutero falou foi, gente, acorda aí, porque vocês estão comprando indulgências, estão seguindo o que os líderes religiosos estão falando, mas não tem nada a ver. Vamos para a palavra. Estou traduzindo a Bíblia aqui para vocês lerem. Vamos crescer, vamos se aprofundar. E isso a gente sabe está acontecendo hoje também. Agora, Isaac, a gente que faz o Contra a Cultura, a gente está ali entre amigos também discutindo a palavra, estudando a palavra. Cara, não é uma coisa assim tão simples você abrir a Bíblia e falar assim, entendi, olha só. É um processo, esse estudo da palavra, ele exige tempo, ele exige esforço também, né? Se você entender que a Bíblia ela é o canal que você tem, digamos, claro que tem muitas outras formas, mas o mais completo e definitivo é a Bíblia, de você se comunicar com Deus. E quando você fala de relacionamento não é um negócio que... Entendeu? Do dia para noite. Por exemplo, eu não conheço muito bem o Bruno, né? A gente trocou umas informações ali, a gente comeu junto e tal, mas eu não posso dizer que eu tenho um relacionamento com o Bruno por causa que eu, entendeu? Ele me passou umas informações legais ali sobre a reforma que eu não sabia, a gente falou um pouco sobre vida em condomínio, né, Bruno? É isso, mas eu não sei quem o Bruno é, não sei quem é a esposa, não sei se ele tem filho ou não, o que ele gosta de fazer. Isso não é um relacionamento. E muitas vezes a gente encara a Bíblia assim. Não, que eu preciso saber sobre tal coisa? Jó 28 aqui e tal. Não, então esse verso aqui fala sobre isso, então é assim que eu vou... Cara, isso não é um relacionamento com o texto. Relacionamento é você se debruçar, é você se dedicar tempo, é você errar e voltar para corrigir. Peraí, acho que eu não entendi direito. Como é que é esse negócio? É buscar, é se debruçar. E a gente não está disposto a fazer isso. É claro que hoje a gente tem, assim, uma diversidade de recursos que acabam desviando a nossa atenção, né? E talvez por causa disso a gente não tem mais esse ímpeto de ir até a palavra. E a gente precisa entender que foi isso que Lutero resgatou. E é isso que a gente precisa resgatar hoje, né? Porque senão a gente vai continuar sendo refém da opinião das pessoas, de homens, de líderes, que por mais intencionados, bem intencionados que possam ser, é uma responsabilidade sua que é individual, né? Eu acho que um dos maiores legados que Martinho Lutero deixou, quando a gente está falando de Lutero, a gente está falando dele como representante da reforma, né? Foi quando ele leu, por exemplo, um verso que você gosta muito, Bianca, que é 1 Pedro 2, verso 9, o que é que diz lá? Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade. Quando ele viu essa palavra sacerdócio real, ou dependendo da versão, reino de sacerdotes, qual que era a mentalidade daquela época? O Chapolin gosta muito dessa palavra, né, Chapolin? Dicotomia. Não existe dicotomia. Na época de Martinho Lutero existia. Por quê? Porque você tem o clérigo, você tem os altos sacerdotes, os caras que são os mestres da lei, que realizam a atividade espiritual. O que é atividade espiritual? É dar conta de ensinar o povo e tudo mais. E você tem o resto das pessoas que são os seculares, ali, o aldeão, o vaqueiro, o cara que faz coro e tal, tudo mais. E aí Martinho Lutero lê isso, depois ele lê Apocalipse 1:6 também, quando ele vai lá, e eu vos tornarei um reino de sacerdotes para mim e tudo mais. E aí ele lê Romanos 12:1, né? Apresentem-se como sacrifício vivo, porque esse é o culto que Deus requer de vocês e tal. E ele fala, peraí, mas se todos nós somos um reino de sacerdotes, por que só eles são? Então, Martinho Lutero, ele traz a responsabilidade e ele quebra essa dicotomia de que uma atividade que você faz fora da igreja é tão espiritual quanto a que você faz dentro. E é de responsabilidade de cada um de nós ser um sacerdote. E o sacerdote, ele não serve só a si mesmo. O sacerdote está ali para mediar para todo mundo, para acolher o mundo e tal. Então, com esse novo entendimento de que cada ser humano é responsável e tudo que ele faz é espiritual, ele começa a adquirir uma certa ética na sua convivência. E aí o Bruno ressaltou muito bem, né? Weber depois vai fazer essa leitura de que, por causa dessa ética que o protestantismo traz, de que você precisa fazer aquilo que você faz, porque você criar uma vaca é tão importante quanto você cuidar de uma igreja. Então, você vai fazer isso da melhor forma possível. Então, por causa dessa ética, Weber entende, né, se ele está certo ou não, aí, né, cada um vai ter sua opinião, mas ele vai entender o quê? Que isso vai desenvolver o capitalismo, porque as pessoas vão fazer a coisa da melhor forma possível, porque ela está fazendo aquilo ali. Eu estou fazendo um sapato, esse sapato vai ser o melhor sapato possível, porque é um ato de adoração a Deus. Mas isso, Lutero chegou a essa conclusão por quê? Porque ele estava no Twitter,
porque ele estava vendo Netflix, fazendo maratona de Netflix no final de semana, não. Porque o cara passava lá, olhando, estudando, se maravilhando e tal, e conversava com outras pessoas e levava. Então, hoje, a gente está voltando um pouco para essa dicotomia, né? De achar assim, não, mas espiritual é o pastor tem um trabalho espiritual. Eu, sei lá, eu dirijo Uber. Dirigir Uber não é ser espiritual, claro que é. Você oferecer um bom serviço. Só que para você buscar essa ética, buscar essa vontade de Deus, buscar ser o melhor naquilo que você tem condição de fazer, você só vai ter isso mediante um relacionamento com Ele. E para você viver essa ética, você precisa entender a cosmovisão bíblica, você precisa se debruçar em cima desse livro aqui e falar, Deus, eu quero um relacionamento contigo para que eu possa espelhar, né? Eu quero ser um sacerdote. E um sacerdote, ele vive para trabalhar para Deus. Bom... Depois disso, eu acho que só isso dá para a gente refletir aqui no Conexão e você buscar, através do Espírito Santo, a sua conexão, seu relacionamento com Deus. O entendimento do texto bíblico não vem quando você lê o texto bíblico, mas quando você pratica o texto bíblico. Eu acho que essa é a reforma que a gente precisa buscar na nossa vida, né? A gente falou de Martinho Lutero nos 3 blocos e eu acho muito legal a gente passar agora o vídeo que o Bruno fez também e produziu, junto com Paulo Rios, lá na Alemanha, sobre a casa de Martinho Lutero. Umas curiosidades aí para você conferir e a gente volta terminando esse programa. Confere aí. Massa, né? Tá aparecendo aqui no seu vídeo o endereço para você assistir os outros trechinhos aí desses vídeos aí de curiosidades, o Bruno contando um pouco mais sobre a Reforma Protestante, também até curioso para ir também. Você ficou curioso para ir lá? Para ir lá, mas como eu não posso ir, eu vou assistir o documentário do Bruno. Exato. Eu também, estou sem grana. O Bruno vai ser o nosso mediador. Vai ser o nosso mediador aí em relação a essa conexão histórica, né? Bruno, bom, você foi lá, você
teve uma outra visão também, né? Fora dos livros de história, você foi lá conferir. Deixa uma mensagem assim sua, eu queria que você falou isso no primeiro bloco, mas dessa reforma do Bruno também, que eu acho que você entrou assim mais profundamente e a sua vida cristã talvez não tenha dado uma volta de 360, mas as crenças, as doutrinas, enfim, eu acho que ficou muita coisa na sua cabeça. O que você passaria para o jovem assim, ó, você não vai poder ir para a Alemanha talvez esse ano, mas, cara, isso foi o que eu aprendi com a reforma, assim, resumidamente. Olha, eles não sabiam ler, então o que acontecia? Só para retomar uma história rápida para o entendimento final. Os vitrais das igrejas tinham expostas ali histórias bíblicas, né? Eram artes que representavam histórias bíblicas. Os primeiros livros de Lutero, dos escritos de Lutero, tinha uma frase de Lutero assim no rodapé e uma imagem grande, porque as pessoas não sabiam ler. Hoje a gente sabe ler, né? A maioria de nós sabe ler. Mas a gente ainda não sabe interpretar, então a gente tem que aprender a interpretar, aprender a ler de verdade, a estudar direto na fonte. Acho que essa é a mensagem central da Reforma Protestante. Muita gente entendeu o propósito da Reforma e levou para o individualismo, mas na verdade isso é uma distorção até, né? Mas a gente tem que ter essa visão individual. Justamente, a salvação ela é individual, então a sua busca tem que ser individual. Você não pode depender de outra pessoa para você reafirmar a sua fé, senão fatalmente isso vai te levar para outro caminho. Então, acho que essa é a mensagem central da Reforma, e foi isso que eu consegui entender dessa busca toda por como a Reforma está no mundo hoje. Infelizmente, muitos conceitos da Reforma se perderam. Do mesmo jeito que essa questão individual foi para o individualismo, uma questão patriota de uma terra santa, que tem a ver com a busca dos peregrinos, né, europeus que foram para os Estados Unidos, eles buscavam uma terra prometida de Deus também, isso se converteu em um nacionalismo, o que também é uma deturpação. Então, assim, muitos conceitos da Reforma se perderam ao longo do tempo. E a gente precisa retomar eles, estudando os livros, o livro original que gerou esses conceitos. É isso. É interessante porque até a palavra reforma, né? Você pensa numa reforma, por exemplo, é uma bagunça. Eu fiz uma reforma lá na minha casa, meu Deus, eu não vi a hora de acabar, porque eu estava uma bagunça na minha casa, uma poeira. Mas trazendo isso para a nossa vida, nós como jovens cristãos, é essa bagunça mesmo. E talvez gere dúvidas, e gere confusão, e gere conflito. Como é que é isso? Eu não estou entendendo, mas... Só que essa reforma, ela talvez não acabe aqui, né, Isaac? Como é que a gente pode concluir isso? Acaba com Cristo? E aí? A gente vai continuar com essa reforma, essa bagunça, essa confusão e essa busca nossa insana pela palavra, pelo aprofundamento da palavra, até quando? Que isso? Eu acho que vai ser para sempre, Bianca. É claro que, assim, quando a gente fala de natureza pecaminosa, de toda essa questão da deturpação do caráter do ser humano, né, do pecado, isso tem uma data de validade. Mas eu acho que a reforma do aprendizado, de você estar sempre crescendo, sempre ampliando, isso vai ser pela eternidade. E um relacionamento que hoje é mediado por causa desse livro aqui, nem isso aqui mais vai existir. Porque aí sim a gente vai direto na fonte. E essa fonte ela é inesgotável em termos de tudo quanto é conhecimento, entendeu? Então, esse livro aqui, na verdade, é o primeiro passo para o relacionamento eterno que a gente vai ter para viver essa reforma constante de ser cada vez mais como Deus. A Bíblia, o Isaac já deu um exemplo muito legal no Contra a Cultura. Ele falou assim, olha, imagina alguém ensinando física quântica para uma criança. É assim que Deus explica a palavra dele e o amor dele para a gente. Então, a Bíblia é isso. Ele escreveu, vocês não estão entendendo? Então, eu vou desenhar. Foi basicamente isso. Então, aqui está todo o resumo do trono de Deus, que é o amor. Todas as dicas, todos os caminhos, todas as maneiras. Por que não se debruçar num livro desse? Eu sei que talvez não seja uma tarefa tão simples quanto a gente imagina muitas vezes. Mas através do Espírito Santo, através da ajuda desse Deus que nos ama incondicionalmente, a gente vai conseguir não só entender e interpretar, mas praticar. Porque eu acho que esse é o
o grande segredo, né? Que vai, de fato, nos ajudar nesse relacionamento. Bruno, valeu, parabéns, realmente foi muito bacana, a gente fica muito feliz de ter um jovem assim como você, um amigo que assim, tão profundo, inteligente, que quer buscar essas coisas e trazer pra gente. Acho que foi muito válido, foi um banquete. Obrigada, viu? O prazer foi meu, eu que agradeço a oportunidade. Isaac Rezende, meu amigo, risadinha. Para você que não entende, assiste lá o Contra a Cultura também, tá? Valeu, até a próxima. Obrigado mais uma vez pelo convite, até a próxima. Falando Contra a Cultura, no Contra a Cultura também, mas no Conexão Jovem, tudo, né? Estamos 360. Chapolin, valeu. Junto. Até o próximo Conexão. E por que não Contra a Cultura? Que Contra a Cultura é o podcast oficial do Código Aberto. Um beijo para você. Estamos em reforma, que a gente continue nesse processo juntos. Nós aqui do Conexão, você aí de casa. Obrigada pelo carinho. Até a próxima.